O primeiro alvo. Olá, olá! Muito bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o programa da família. Família, o primeiro alvo aqui na sua programação. Aqui ao vivo com os nossos amigos telespectadores da Rede TV e também ao vivo com os nossos amigos ouvintes da nossa rádio. Seja muito bem-vindo! Que Deus te abençoe nesse dia especial que Deus preparou para nós. Hoje é um dia muito importante porque é um dia que o Senhor fez. Então pode ter certeza que se Ele fez, você tem a chance de recomeçar, tem a chance de renovar e refazer aquilo que precisa ser refeito. Hoje tem convidado especial aqui na bancada e daqui a pouquinho eu falo, vou dar spoiler não. Deixa eu falar primeiro aqui com o Pastor Carlos à minha direita. Pastor Carlos, bom dia. Dê o seu bom dia a todos. Muito bom dia, povo que nos ouve, povo que nos assiste. Estamos aqui na presença do Todo-Poderoso. Fica com a gente que aqui, ó, é proibido má notícia. É proibido má notícia. E a minha ponta esquerda com o nosso amigo Zé de Jesus também dando o seu bom dia a todos. Bom dia, Zé. Bom dia a todos da bancada, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo pela nossa rádio, a melhor rádio do Brasil. Hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia de louvar a Deus, hoje é um dia de levantar a sua cabeça, de viver o melhor de Deus para a tua vida. Você é o melhor de Deus, então viva como o melhor de Deus. Seja bem abençoado esse dia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje aqui na bancada, a nossa convidada especial da casa e que hoje tem coisas boas para contar pra gente, minha amiga Tia Ju, minha amiga Jucimara está aqui com a gente na bancada hoje. Ju, obrigada, bom dia e obrigada por ter madrugado conosco neste dia. Bom dia, pastora. O nome do programa já é muito sugestivo para mim. Eu me sinto mesmo honrada pelo convite e me sinto em casa. Estou em família. Estão estranhando, pastora, que eu estou falando um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais. Mas a gente está cuidando da voz, né? Mas a minha vontade é fazer aquele agora, vem lá. Agora. Mas ela vai fazer daqui a pouquinho. Ela vai fazer, né? Está se poupando. Hoje, clima festivo. Assim, festivo, né? Apesar do clima lá fora tá meio nublado, né? Mas tá muito agradável, 21. Tá gostoso. Temperatura Em 21. São Paulo. Todo Tá do mundo jeitinho com que o saudade. paulistano gosta. Não, mas por enquanto, aproveita porque daqui a pouco o sol vem. Vai estralar a mamona. A gente na Bandeirantes estava com neblina e o pastor Jaime sempre falou, quando a neblina cai é porque Ai, o que sol vai vir vem. com tudo. Prepara. Pode se Se preparar. prepara. Então, Hoje povo vai de ser um casa, dia típico de São hoje é Paulo. dia de Cinzento, daqui a congregar. pouco sol e à noite. Mais Chuva. tarde. Só quando a gente estiver em casa. É hein? São Chuva. Paulo das 4 estações, maravilhosa, amo. Gente, vamos falar de coisa boa. Bom, vamos começar hoje aqui na bancada, a tia Jucimara vai falar um pouquinho pra gente do evento que tem hoje. Antes da gente trazer o caso aqui do dia, conta pra gente o que vai rolar aqui hoje, Ju. Nasceu no coração de Deus. Maravilhosa. E é realidade. Nós recebemos do Senhor a oportunidade de compartilharmos e de multiplicarmos o azeite, isso mesmo, a unção de Deus que nos habilita, que nos capacita a fazer a obra melhor, né? E a gente tem aprendido que o azeite é o que vai manter a chama acesa. Amém. Então, no ano do Acende uma Luz, nós entendemos que ainda dá tempo, pastor, eu tenho citado isso, que no último encontro das mulheres que vencem, a senhora falou sobre as 10 virgens, e que no momento do encontro com o noivo, já não era possível compartilhar do azeite. Eu falei, então a gente precisa prevenir o encontro com o noivo O azeite e extra, transbordar né? desse Sensacional. azeite extra. Então, é nessa intenção, é com esse propósito de capacitar as tias para que a infância seja blindada. Amém. Então, não é sobre nós. Somos mulheres que vencem, que servem a Deus e que têm o propósito de levar Jesus para dentro de cada coraçãozinho. Amém. As famílias típicas e as famílias atípicas. O Senhor tem trazido e formado realmente um exército protetivo para as crianças, para que nós sejamos os discípulos do tipo um pouquinho diferente daquela ocasião onde tentaram impedir as crianças de ir até Jesus. Então nós entendemos que hoje nós damos lugar e condição para que as crianças tenham acesso livre à salvação, pastor. Esse é o propósito. Show de bola. Bom, para quem está chegando agora, a tia Jucimara, ela é a nossa líder nacional das Crianças que Vencem, que é um ministério onde auxilia as crianças, onde as crianças recebem a palavra de Jesus em todas as nossas igrejas
da graça do Brasil e do mundo, e há também uma grande preparação para as monitoras, como nós chamamos as tias, né? As tias que são capacitadas espiritualmente, emocionalmente, com conhecimento, enfim, e tudo isso a gente traz nesse grande encontro também hoje, que será realizado aqui logo após o Show da Fé com o missionário R.R. Soares. Você vai poder acompanhar aqui na programação. Então, hoje nós temos Show da Fé com o missionário R.R. Soares em 3 horários. 9 da manhã, 2 e também às 18 horas. Mas ali às 11 horas, a gente aqui na programação tem um convite especial para eles, não é isso? Sim! Então, você que está com a gente, né, pastora? Uma honra estarmos aqui. Eu volto a dizer, dá tempo, vem para cá, para a Avenida São João, número 791. Eu digo que a primeira reunião é a mais importante. Então, chega cedo para você já se derramar na presença de Deus. E é só uma continuidade que nós vamos fazer às 11 horas. É uma continuidade de uma unção que já está presente, porque nós estamos unidos. E quando nós estamos unidos, é como um óleo precioso que é derramado. Gente, tudo a ver com azeite, pastora. Tudo a ver com uma unção, né, que vai nos capacitando a blindar a infância aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ver a chamada, então, convidando todas as pessoas. Vamos lá. Hoje, o nosso Amém, direto aqui do altar da nossa sede, a partir das 11 horas da manhã. Aprendendo mais para ensinar melhor, no tempo de luz. Você não pode ficar de fora. Eu espero por você. Um beijinho e até já já! Eita, muito bom. Lá no alto, pra ficar perto do céu. Ó, tô quase acordando, gente. Esse programa acorda qualquer pessoa, pessoal. Deixa eu falar pra você uma coisa. Lembrando que tem o WhatsApp também. Tem WhatsApp, daqui a pouquinho eu já vou passar aqui. Mas já que então fala, pastor Carlos, já que o senhor falou, lembrou... Pessoal que tá em casa, manda pra gente aí, você gosta de acordar com o cafezinho, com o chazinho, com leite com Toddy, pãozinho de queijo, coloca pra gente aí. Coloca aí. É o 11 3226 1111, muito fácil. 11 3226 1111. Manda mensagem pra gente que a gente vai ler aqui ao vivo, entendeu? Vai ser bem bacana. É do time do Toddy ou do Nescau, né? Ai, meu Deus do céu. São os nossos patrocinadores, né? Ah, meu pai, de graça ainda. É isso aí, o WhatsApp mais fácil do Brasil, 11 3226 1111. Lembrando que ainda no programa de hoje, nossos episódios imperdíveis das igrejas do Apocalipse, com o nosso amigão Davi Soares, que tá indo, que foi, melhor dizendo, pelas igrejas do Apocalipse. E olha, que trabalho excepcional. Conhecemos já Éfeso e agora, hoje, vamos trazer aqui Esmirna. Fiel mesmo na perseguição. Então vocês vão ver que bacana. Não fique de fora, fica com a gente até o final, que daqui a pouquinho a gente traz. Deixa eu trazer aqui o caso de hoje. Hoje é um caso, infelizmente, bem comum. É o seguinte, a pessoa me manda mensagem dizendo: a paz, pastora, olha eu de novo aqui pedindo socorro, não é? Ela diz o seguinte: peço oração pelo meu filho, fulano de tal, ela menciona o nome dele. Pois ele se afastou da igreja, anda bebendo, anda com pessoas erradas. Ele foi nascido e criado na igreja, batizado nas águas, no Espírito Santo, mas não quer mais saber de nada. E ele tem apenas 18 anos. Não sei o que fazer, me ajude em oração, por favor, que Deus abençoe vocês. Bom, infelizmente esse caso é bem comum, né? E aí, né? Como é que a gente, tudo que a gente faz, será que é uma garantia de que os nossos... Qual é a garantia que o Senhor nos dá que os nossos filhos não se desviarão da verdade, né? Porque você vê um rapaz, como a gente, né? Como nós pastores atendemos muito, nascido e criado, né? Nascido e criado. Só que quando se trata das coisas de Cristo, nascido e criado não é igual você nascer na cidade, né? Eu sou campineira, nascida e criada em Campinas, mas isso me determina que eu sou campineira. Mas quando se trata do Espírito de Deus, da salvação, o que determina é um relacionamento, será que é isso? Mas ó, aproveitando o exemplo aqui que veio aqui no meu coração agora, você nasceu em Campinas, foi criado em Campinas e você gosta de Campinas, ok? Ok. O que vai fazer você sair de Campinas? Uma chateação, um aborrecimento que aconteceu na cidade. Interessante, o mesmo pensamento, pastor. Entendeu? Então, na igreja, a mesma coisa. A igreja, eu estou num estudo lá em Jundiaí, que a gente está batendo, inclusive até compartilhei nos recados lá dos ministérios, tudo. Aquilo ali está falando muito forte comigo. O que é?
A gente tem que se preocupar em ouvir a voz de Deus. Então, o garoto, né, cresceu na igreja, batizado nas águas, no Espírito Santo, né, convertido. E por que desanimou? De repente, ele parou para ouvir uma outra voz. Aí, e tem uma militância muito pesada por causa de Reels, por causa de rede social, entendeu? Que vai contaminando. Eu estou falando que o Saul, ele sabia que tinha que matar o Agag e destruir tudo, inclusive as crianças de peito, porque Deus estava dando uma sentença para acabar, aniquilar. Inclusive a Bíblia fala aniquilar, né? Entendeu? Porque o povo tinha sido mal com o povo de Deus quando o povo estava subindo, entendeu? E o Saul começou bem, fazendo tudo que Deus mandou, porque ele estava prestando atenção na voz. Ainda o Samuel falou para o Saul, ouve, pois, a voz. Então não é mais do que uma, é uma voz. Né? Palavras são várias direções que a gente tem, mas a voz é uma só. Daí que o Saul fez? O Saul começou bem, só que teve um momento que ele foi ouvir o povo. Ele mesmo confessa que ele ouviu o povo e poupou Agag. Entendeu? Eu acho que quando a gente começa a ouvir o povo, a gente começa a se chatear com Campinas, começa a se chatear com a nossa terra natal, com o nosso país. Todo mundo ama a nação, com a nossa casa, com tudo. Com a nossa família. Aos 18 anos, a voz dos nossos pais, o que se torna a voz dos pais aos 18 com as influências que ele começou a receber. De repente nem ouve mais. E a mãe já falou logo no início, ela disse que anda com pessoas, com más companhias, ela andando com pessoas erradas, bebendo, enfim. Então, são as vozes. A gente tem que cuidar dos alimentos que nós comemos, né? Claro. Estava dando exemplo ontem, se você encher a sua barriga de McDonald's, né? Se você chegar e tomar um monte de refrigerante, seu corpo vai ficar debilitado. É gostoso, mas a curto prazo... Qual é a máxima da nutrição? Você é o que come, não é? Exatamente. E para o mundo espiritual é assim. É a mesma coisa. Né? Às vezes ele não tem se alimentado. A gente tem que tomar cuidado com o que você está alimentando o seu filho na tua casa, o que nós estamos alimentando os nossos filhos na nossa casa. Sim. Né? Porque se estiver bem alimentado, ele não vai querer sair. Dentro da casa, como o pastor Zé falou, dentro da casa, você fala mal do pastor, fala mal da igreja, porque a escolinha é ruim, porque as tias no seu... Pastor. Acabou, você vai crescer, né, criando já uma resistência com aquele local. A gente diz que muitas vezes no processo, o que a tia acabou de... Vamos falar porque na base, né? Vamos falar da base. Isso. Mas a primeira palavra que a criança recebe, quando ela... Muitas vezes ali no corredor, no diálogo entre mãe e filho, pai e filho, o pai já está arrancando a semente que a tia acabou de plantar. Essa Com a maneira bíblico, né? dele, Nos com a espinhos, né? A parábola do semeador lá é exatamente isso. É igual, pastor, por que muitas vezes lá na frente vai vir um problema de pressão, problema no fígado, porque comeu mal. Claro. Se está comendo mal, já faz tempo. Vai refletir lá. E vai refletir lá na frente. É o que está acontecendo hoje. E às vezes a hoje. gente na nossa casa não percebe que durante os anos, falando mal de um, falando mal de outro, assistindo algumas coisas que não devem assistir, algumas programações que entram em casa, a alimentação do seu filho, da sua filha, não está sendo boa. E lá o que na frente essa vai mãe refletir. pode fazer a partir de agora? A primeira Porque coisa é cercar não com as tem como a orações, gente falar né? do que Agora é no passou. mundo invisível que vai trabalhar. Agora é cercar com as orações, é no mundo invisível, quietinho, lutando, repreendendo esse mal que se levantou contra, entendeu? E o Espírito Santo é quem convence. O que eu creio, Diga, Ju. a semente plantada na raiz. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que ele deve andar. Não quer dizer que no processo do crescimento, ele não vai passar pelas turbulências e pelas tribulações. É isso que eu ia perguntar. Então, essa mãe precisa permanecer na primeira semente que ela plantou. É isso E que eu ia não falar. abrir Falei a mão. mãe que fez tudo certinho E não ainda abrir assim, mão. filho... E não abrir mão. O pai do filho pródigo aguardava todos os dias no Exatamente. portão. Né? Então a gente crê. E outra, filho de crente, crentinho não. Eles precisam crescer, passar pelos processos para chegar à maturidade de ter vivências com Deus. Né? Então ele recebeu a primeira semente, a mãe precisa continuar, perseverar. Crendo que essa naquilo. semente uma hora vai É gerar sobre frutos. isso. Não, a semente está lá, pastor. A raiz ele tem. Tanto é que muitos se chateiam, como o pastor Carlos bem diz, né? E se ofendem nessa fase, né? A fase do ouvir a multidão, a fase do ter alguns comportamentos, porque precisa se sentir inserido em algum contexto. Sensacional. E aí, se dentro da igreja ele já não encontrou Não tem acolhimento, espaço, já houve algum tipo de aborrecimento, alguma contenda, alguma discórdia, aí já, né, a semente realmente fica sufocada. É verdade que o filho pródigo ele foi bem alimentado. Né? Na verdade, ele não faltou alimento para ele. Exatamente. O filho pródigo teve um pai bom. Teve um pai bom. Teve um pai Teve que fez um tudo momento ok. na vida dele que ele quis, né? Que o jovem é assim, né? Tem algum momento que quer viver
a sua história, mas o pai ficou ali, né? Então, Tanto que a analogia que mas Jesus esse faz querer, é essa, né? esse querer viver uma experiência é uma influência de uma outra voz. Entendeu? Sim, É claro. alguma coisa que ele viu, que ele ouviu. Eu falo que lá no jardim tinha a voz de Deus, não podia tocar no fruto, muito menos comer. Mas daí vem o quem? Uma outra voz falando, não é bem assim, não, pronto. Então, é isso que a gente tem que lutar para fazer com as crianças, com os teens, com os jovens e com os membros da igreja, com os pastores, entendeu? Com todos, entendeu? Independente da idade. Focar em ouvir a voz. Se você parar de ouvir a voz, você vai ser tentado a ouvir uma outra voz. Engraçado, Se eu me né, desligar que da nós- Bíblia, eu vou começar a ser tentado a ouvir alguém. Mas e aí? Ah, não, mas você está certo. Não, mas isso aí não pode acontecer. Pronto, você já está ouvindo a Olha o serpente. fruto, né? Você já vai poupar o agradável à agag, vista. você vai poupar o É. agag, vai poupar o melhor das ovelhas e você vai perder o trono, né? Porque o Saul perdeu, né? O reinado. É muito interessante esse negócio forte. aí. Com certeza. E se a gente for parar para pensar, nas escrituras, realmente, quem se perdeu ou ouviu a voz de fora, Foi. ou ouviu O o Abrão, coração, que era O enganoso, Abrão. até profeta velho. Isso, O Abrão, verdade, enquanto o Abrão estava ouvindo a voz, porque ele iria gerar a promessa, né? Ele estava sendo bem sucedido em tudo. Ele era um fazendeiro muito bem sucedido, Abrão. Tinha animais, servos e servas, né? Só que o tempo passou, ele foi o quê? Olhou para o corpo, estou envelhecendo, a minha esposa está envelhecendo. Daí ele parou de ouvir a voz e foi ouvir uma voz. Ouviu a esposa, foi lá e deitou com Agar, que não era o plano, né? Exato. Original. Bom, é isso aí. Bom, mas resumindo, o resumo da ópera é: como é que a gente ajuda essa mãe específica? Olha, eu não sei se ela é da Permanece Igreja na da Graça. Crença da semente plantada. Se ela for da Igreja da Graça, se não for também vai ser bem-vinda, mas sendo da Igreja da Graça é quarta-feira. Isso é outra coisa, sabia? A pessoa está com um problema na família, ela não vai na quarta-feira. É. Entendeu? A pessoa não está vai com lutar, problema né? de saúde, ela não vai na sexta. Parece que é um demônio mesmo que cega a pessoa. É. Você pergunta no domingo na igreja, pessoal, quem é que tem luta na família? Mais de 90% ou 100% vai levantar as mãos. Exato. E por que não vem na quarta? É uma coisa Se estranha. fosse médico, iria, né? Se fosse, eu falei com o povo, eu falei assim, ó, imagina que você está com um problema de saúde, tá? Problema na garganta, entendeu? Daí, o médico mais top, entendeu? Conceituado, da face da terra, vai atender de graça, só que uma vez por semana, só que é 500 quilômetros de distância da casa dessa pessoa. Duvido que ela não vai dar um jeito para ela ele, vai. porque é um especialista. né? Exatamente. Entendeu? Então, mas você vê que E é uma... Jesus, será que não é o especialista? Claro. É o médico dos médicos. Mas Você são vê que as é uma muitas oposição. vozes que falam que se a Não, pessoa Jesus ficar em muda tudo, casa, né? ela vai conseguir Mas o mesmo. daí, né? o que acontece? A pessoa pega esse aparelhinho aqui e ela usa ele para ser o pastor particular dela, pastor de bolso, entendeu? Então a pessoa quer, ela Nossa, quer dá-lhe fazer, bicuda na cara do cão. hein? ela quer fazer uma coisa, ela vai digitar aqui, vai ter pastor falando que pode fazer aquilo, É, entendeu? claro, ela vai Entendeu? achar. Aqui vai ter o que ela quiser. Entendeu? O que ela quiser, ela vai encontrar aqui para concordar com ela. Então, tem muita gente fazendo disso, o foi profeta particular, o sacerdote pessoal, o pastor de bolso. Mas é entendeu? mesmo. A pessoa se alimenta disso, ela não está mais preocupada em parar para ouvir. Ela quer saber das teorias, né? entendeu? Não da vida. É engraçado que Pedro disse isso, né? Pedro dizia que as pessoas pegavam as palavras difíceis de Paulo e deturpavam ela para entender do jeito que elas quisessem, Sim, né? Mas, que o Paulo Agora, um encontro com Jesus muda tudo, né? Eu me lembro da trajetória, a gente conhece, né? Da mulher do fluxo de sangue. Se ela fosse parar e olhar a circunstância ao redor e ouvir a multidão, ela não teria Ia tocado morrer. nele. Com certeza, ela ia Ia morrer. morrer. E o milagre de Jairo, entre aspas, né? Se tornou, tardou um pouco mais, porque Jesus parou para dar atenção àquela mulher. Uma mulher que sangrava há 12 anos, perdeu sua vida e vendeu tudo que tinha e não conseguia a cura. Mas ouvindo falar de Jesus, sabendo que nele estava a salvação e a resposta, então ela venceu a multidão e tocou nele. Olha que e a coisa legal. filha E o de Jairo Jairo, também olha, ressuscitou. E o Jairo, encontro- mesmo com essa demora, né, entre aspas, ele em nenhum momento ele fala nada. Isso, A pastor, gente eu só também consegue, observo Jairo. ou seja, ele prestou atenção no que Jesus falou, né? Eu vou com você. E dele ficou tranquilo. Bom, Jesus está comigo, não importa o que está acontecendo, se está demorando, Jesus está comigo. Ele vai saber o que fazer. E o legal é que ele Diga, ficou Zé. do lado de Jesus. Ele Em ficou todo ali, o tempo. Né? A gente, às vezes, quando demora um pouquinho para chegar, a gente se o cara tinha afasta tudo um pra pouquinho, falar. né? Esse cara aí não vai Aí dar ficou nada. do lado, e ele do lado de Jesus, Jesus só olha e fala, não tema.
E parecia que a situação não tinha mudado, né? Porque a má porque notícia morreu, chegou. piorou, né? na Nem verdade. leva ele mais, aparentemente. Piorou a situação porque a sua menina filha já morreu. morreu. Só que daí Jesus dá o quê para ele? Mais uma palavra. A temas. voz, daí entra a voz de novo. Daí ele falou, não temas, crê somente. E ele escolheu ficar naquela palavra e desprezar outra voz que dizia, a menina já era. Então pronto. E para essa mãe, Isso. lembra exato. dessa Não voz. desiste. Essa é a palavra. Lembra Então, dessa voz. Minha amiga, você que está nos assistindo agora, ou você que está nos ouvindo e vivendo essa realidade, meu filho, minha filha cresceu na igreja, o que eu fiz de errado? Eu costumo dizer sempre para as pessoas, agora não é hora de você tentar buscar onde você errou. É hora de você se posicionar no mundo espiritual, crer na semente que foi plantada, continuar regando sempre que possível. Em oração é constante, mas estando com o seu filho sempre que possível, continuar plantando, continuar regando, continuar amando, assim como Jesus também insistiu no Jairo. Jairo, fica tranquilo, sua filha, né, vai dar Não tudo temas, certo. crê somente. Crê Só somente, cria. não é? Então, E também, pastora, desculpa, mas no acolhimento aos 18. Claro. Porque o filho pródigo, ele não encontrou um pai, apesar de tudo que ele fez. Ele não encontrou um pai com cajado no portão. Não. Ele encontrou um pai de braços abertos. perfeito. Então, ele com certeza teve o seu lugar devolvido, o lugar de honra. Amém. Mas o pai calçou os pés e devolveu a aliança. E uma festa foi feita no retorno desse filho. Mas o pai estava ali, de braços. Glórias a Deus. Ou seja, a que mãe lindo, tem hein? que Acolha ficar seu com a filho. porta aberta aí, né, para receber. Acolha o filho. Lembrando filho quem pródigo. ele Filhos pródigos têm pais de filhos pródigos, né? Então, E agora, uma vez, né, o Lembrando pastor realmente falou, quem é. foi o pastor Jaime, né? Que às vezes é necessário a gente fazer essa festa, né, pro filho que está voltando. Entendeu? Ei, glória a Deus. Fazer hein? essa festa para a pessoa que está retornando, Aleluia. pessoa que se arrependeu, pessoa que, né, quer uma, entendeu? Fazer a Amém. festa. Porque senão nós seremos o filho mais velho, né? que vai pastor? ficar revoltado com a volta. Uma vez eu preguei falando do mais velho. E tem muitos filhos velhos dentro da igreja que não aceita você dar oportunidade para a pessoa, né? Entendeu? Mas é isso aí. Eita, glória, vai pegar as 10 mensagens aqui para amanhã. Vamos trazer aqui vamos trazer a participação do WhatsApp, mensagens que Para vocês escrever enviaram um para pouco. nós. Manda pra gente, vamos lá. É o Gilberto, aqui de São Paulo. Bom dia, pastores. Que o amor e a sabedoria de Deus continuem fluindo através das suas palavras e ensinamentos. Bênçãos abundantes nesse dia. Obrigada, Gilberto. Deus te abençoe. Raquel e Moura, de Horizonte, Ceará. Bom dia, pastores. Bênção de Deus em nossas vidas toda manhã de sábado. Momento de descontração entre os irmãos. Show de bola, hein? Obrigada, gente. É a Neide, de São Luís do Maranhão. Olá, bom dia, paz do Senhor. Já fiz minha caminhada matinal. Glória. E agora estou legal. assistindo este programa que é uma bênção. Amo vocês. Neide, palmas para ela. Palmas para a Neide. Siga o exemplo. Ai, o Diego! Ai, o Diego é de Valinhos, congrega lá comigo em Campinas, é meu Eita amigão glória. aí das mídias sociais e que Aí, nos Diego. acompanha, a nossa equipe de mídias. Bom Diego, dia, já prepara paz. os cortes aí, que o programa tá bom para fazer abençoado corte, por hein? Deus. Prepara os cortes É aí. isso, ó, Diego, não falei, é o que tô falando. Estou ligado e recebendo cada aprendizado. Obrigada, Diego. Deus te abençoe, continue usando aí a esposa, você e a família toda, em nome de Cristo. Vamos para os destaques da redação? Vamos lá. Olha, vocês ficaram sabendo dessa semana o que aconteceu? Fiquei. O Inclusive, a gente novo assistiu. Jonas. Vamos ver se Olha, vamos ver os se é a mesma céticos, coisa. hein? Ah, não é impossível uma baleia engolir. Olha aí, olha Não, é Deus impossível mostrando. engolir, porque ela come, né? Come pequenas coisas, mas ali, no caso, Mas a acho gente que viu eu que acredito Já que viu que Deus tudo é ali deu uma possível. lição. Vamos ver, coloca Olha lá eu pra sou gente. Deus, hein? Há muitos Jonas por aí. Destaques da redação com Fernando Jesus. Vamos lá. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e a todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pela nossa rádio. Eu sou Fernando Jesus e vou trazer os principais destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você ficar muito bem informado a partir de agora. E nós vamos começar com imagens impressionantes. Olha só, pai e filho estavam navegando em um caiaque juntos. Isso aconteceu em Punta Arenas, lá no sul do Chile. O pai gravava a aventura dos dois quando, de repente, uma gigantesca baleia apareceu e um barulho alto foi ouvido. E imediatamente o jovem desapareceu da superfície. A baleia tinha engolido ele. Mas segundos depois, o animal libertou o jovem, que voltou a flutuar de volta à superfície com o seu caiaque. O pai relatou que após o baita susto, eles encerraram a viagem. O jovem saiu ileso após ter ficado brevemente dentro da boca da baleia. E depois do que vivenciaram, o pai e o filho dizem que continuarão fazendo suas futuras expedições, mas agora com muito mais cuidado.
E esse caso relembra até mesmo a história bíblica, não é? Bom, e os animais silvestres parecem estar gostando de agitar as praias. Olha só essa história. 2 turistas estavam curtindo a praia normalmente lá em Florianópolis, quando é possível avistar um coati se aproximando do local. Ele chega sorrateiramente e vai direto no saco de lanche que a turista estava segurando. Os dois então entram em uma espécie de cabo de guerra para ver quem vai ficar com o lanche. O saco acaba rasgando e o alimento acaba caindo na areia. O vídeo foi publicado nas redes sociais e chegou a 1 milhão de visualizações. Segundo a Fundação Municipal do Meio Ambiente, a espécie não é nativa desta região. E a orientação é para evitar qualquer interação com os coatis. Bom, por enquanto é só, e você que nos acompanha pela nossa rádio pode assistir os vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais! Destaques da redação. Gente, parece meus filhos nas férias. Nossa. Pão! Até mordeu a mão do rapaz, cara. Que Quero isso? pão. Meus Esse filhos nas aí- férias não pode mexer um saco assim. Já corta. Mexer tá um correndo pra saco, cozinha. pronto. Deu É pão, comida, já eu era. quero. Ai, gente, só Deus, né? E olha aí, você vê? E aí teve uns estudiosos que estavam falando da baleia, que na verdade a baleia ela vem lá do fundo, né? Pegando os peixinhos e termina fechando a boca. Na verdade, ela cospe ele, falando, você não faz parte, tchau. Na minha cadeia. Que negócio é esse? Ai, meu Deus, Deus é perfeito, né? Quando você vê como Deus é perfeito, você vê um ser desse tamanho, não fez próprio para engolir, né? E Assim, nesse engraçado tamanho, que né? eu assistindo um especialista falando ontem, ele explicou que a pessoa morreria afogada, né? Porque ela Muita leva água, água junto na boca, né? Deve ver como que Deus foi perfeito, né? Porque o Jonas ficou ali alguns dias e Deus não permitiu que naquele momento o peixe, o grande peixe, né? A Bíblia fala grande peixe, mas enfim, né? Deixa para desses debates teológicos para lá, estudiosos, né? Entendeu? Pessoal, mas não tinha vejam água só, na boca vejam do só. peixe que comeu, que levou, comeu não, né? Segurou o Carregou. Jonas. Engoliu, Jonas ali, tá? engoliu e... Até ele orar, né, pastor? Levou ele para Quando ele obediência. Isso é um Quando tema ele pro Vejam orou, Só. ele vomitou. Mas é outro que não ouviu a voz, tá vendo? Sim, Daí já entra naquele Ouviu a assunto. sua própria voz, né? Que é um erro também, né? A Aí, vingança, mais um né? seus assunto. A medos. ofensa. A É. ofensa o prendeu no desejo de vingança. Ia impedir a salvação de uma nação, porque ele ficou preso na ofensa. Engraçado que ele achou que seria muito difícil, né? Foi tão fácil, né? Ele começou Deus a fez pregar, tudo, o né, povo já pastor? foi Por que entregando ele a vida. achou que era difícil? Porque ele achou que ia Por depender causa dele. Mas por O por ego. causa, sabe do quê? Também, né? Dele, né? Da capacidade. Mas da má fama que ele ouviu. Daí entra naquela outra história de se chatear com o lugar. Entendeu? Ah, não, mas lá é muito difícil. Isso É, acontece tipo, com os pastores. Vai assumir um Rixa com a trabalho, família uma cidade, também, não, né, mas aquela pastor? cidade é muito difícil. Ofendido, né, por conta da família, mas certeza. falou mal da família, mas matou alguém da família, mas o pai do outro, do pai, fez o que era ruim. É. Aí traz uma marca de ofensa. Gente, o programa de hoje tá bombando de mensagem. A produção falou aqui que nem dá pra pôr tudo. Mas eles me colocar- mandaram um aqui, porque estão chegando. Como eu disse, é um caso que tem, Comum, bem né? comum. E às vezes até essa pessoa tá assistindo a gente e teve um caso desse tipo e a gente, como pastor aqui, vai entrar nessa onda dessa resposta aí. Vamos ver o que a nossa amiga ou amigo traz pra Suede. gente, a Suede de Goiás. Olha só que interessante o que ela diz. Bom dia, sou uma desviada há muito tempo. Pequei demais. Já tentei tanto voltar para Jesus. Nunca saí da igreja. Olha que coisa interessante. Aí que vem o negócio. A dracma perdida Mesmo dentro de tendo casa, confessado né, a Deus os meus pecados, me sinto sem forças. Tem jeito pra mim? Claro. Suede, bom, claro que tem, né? Teve jeito pro filho pródigo, tem jeito pra todas as pessoas. E como eu disse, como eu vi uma vez Teve jeito pro uma Davi. mulher de Deus explicando, você não está desviada, você está afastada, né? Porque você está na casa de Deus, e aí você pecou, você errou, E aí que tá. Cuidado com as muitas vozes, porque hoje, aqui, ó, como bem disse o pastor Carlos, vão dizer para você que você não tem mais jeito, que você é irreconciliável, que você, enfim. Mas só o desejo, né? A Bíblia diz assim que não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós. Então, esse seu desejo desesperado por Jesus já é o Espírito Santo intercedendo por você, Convencendo. né? convencendo você. Consolando e Isso é um convencendo. sinal de que tem jeito para você. Agora, quando você diz que está sem força, né? O que isso quer dizer? Você não conseguiu entender ainda o que é o perdão de Deus.
Porque a Bíblia diz que os pecados confessados são inexistentes, ou seja, que nós, quando nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor vem, nos lava, nos limpa. Os pastores estão ávidos aqui para falar. Eles estão assim, pelo amor de Deus, fica quieta. A pessoa que... Porque se ela pede perdão, crendo nessa passagem bíblica, né, que o pecado confessado é inexistente, e ela não se perdoa, ela não está, na verdade, crendo na misericórdia de Deus. Exatamente. Então ela, que é um treino, inclusive, né, é um né, dos pastor? passos para alcançar o perdão, se não me engano, é uma mensagem do Kennedy Hagin, naqueles sermões clássicos, lembra aquele livro? Entendeu? E ele fala, um dos passos o primeiro passo, eu posso errar aqui a ordem, mas é se arrepender, pedir perdão, abandonar o pecado e se perdoar. Eu lembro que é um dos passos. Boa. Se cria, né, pastor, um padrão de perfeição espiritual, que não deixa de ser uma religiosidade. Sim. Perfeito. E você não consegue alcançar aquele padrão. Nunca. Porque quando você se depara com a sua própria falha, você entra na frustração. Inclusive, durante esses tempos agora, a gente tem ensinado as crianças que Deus não é o Deus que só diz sim. Que Deus, em muitos momentos, Ele também dirá não. E que nós, como humanos que somos, podemos falhar. O desejo do pai é que o filho não erre. Mas, se o filho errar, nós temos diante de Deus... Então... eu erro direto. Meu Deus Aqui, do céu. Primeira carta de João 3:20, não é? Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração. Conhece tudo. Perfeito. Aleluia. Sobre isso. Suede, abraça isso. Diga, O Zé. pastor Jaime, ele sempre fala uma coisa e eu guardei isso no meu coração. Às vezes o que a gente vê nos assusta. Você vê a sua condição. Você vê, eu tô desviado, eu não sei, eu fiz tal coisa. Calma. Mas quando você lembra da palavra, no seu coração traz uma esperança. Amém. Então, lá em Isaías, 43:26, procura lembrar-me. Fala para Deus lembrar, para colocar no seu coração aqueles versículos que te traz esperança, aqueles versículos que te traz alegria, né? E quando você lembrar, entra em juízo, entra em oração, entra em juízo com Deus. E a partir desse momento, né, pastor, não fala mais que você está desviado. A partir do momento que você já se arrependeu, você está congregando, eu não sou mais desviado. Tudo Agora vai eu faço parte vai bem. Tudo vai bem. Tudo Agora vai eu estou na bem. família de Aleluia. novo. Né? Vai fazer festa agora, né? Isso. O pai vai matar o boi, vai devolver a dignidade. Isso. É isso. Aceitar esse amor, né, pastor? Aceitar a misericórdia de Deus na essência de quem é Deus Pai. Mas você sabe, a Ju tá que falando coisa. uma coisa aqui que é verdade. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é entender uma coisa que não dá para entender, que é o amor de Deus. Que a gente mensura, a gente mede, melhor dizendo, o amor de Deus mensurando, medindo no nosso amor. A gente tenta que é comparar limitado. com o amor do O nosso homem, amor né? tem Mas troca, entrou em eu vou outra. amar quem me ama, né? Aquela coisa assim. Entrou em outra, será que a gente está ensinando esse Deus de amor? Ou a gente está ensinando um Deus que é bravo, um Deus que castiga? Aí que tá. Por isso que são as muitas A vozes, gente né? tem que tomar muito cuidado. que E prestar até no caso atenção dela, na voz. A ela voz pode vai ter ensinar essa certo. referência de pai ou de autoridade. De Aquela ausência de autoridade que oprime quando se erra. Então ela já carrega com ela, com o próprio olhar para si, esse crivo de condenação porque errou. Então é nesse ponto onde ela precisa entender que o amor de Deus é além, é muito maior maior do que o... reconstruir, E o- lançar fora todo essa medo. parábola do jovem, né, que se afastou, na verdade ali o pai representa Deus, né? E os irmãos representam a igreja, né? Somos nós. Então ali, aquele é o amor de Deus mesmo, é o amor de Deus que ele só vai ficar esperando a pessoa voltar. O pastor já me fala que Deus ele vai esperar o pecador até no dia da morte. Isso é muito forte. Maravilhoso. Até no último suspiro, se ele falar, o Senhor me perdoa, pronto, né? Ele vai ser salvo, até no dia da morte. Então esse é o amor do Senhor, vai estar lá esperando para fazer festa, né? Aleluia. Entendi. E o Pergunta filho da precisa... Suede. O filho... É muita fala, né? Desculpa. Faláveis todos vós. Mas Isso é porque ela tá poupando a voz, hein? É tempo de se reposicionar como filho. O filho tem na sua identidade o nome do seu pai. Aleluia. E ainda que o pai natural tenha falhado em qualquer situação, Deus é um pai que não abandona. Ele é um pai que não falha. E a Glória a misericórdia Deus. dele dura para sempre. E uma coisa que a Ju falou agora que me alertou, deixa eu te falar uma coisa sobre filho, né? O filho, esses dias eu ministrei lá na igreja também. O filho, nenhum filho chega pro pai e fala assim, pai, eu fico imaginando a minha filha Teodora, meu filho Luiz, seus filhos dizendo pra você assim, eu quero te servir. Vai ser estranho, não vai?
Não vai ser estranho? Porque nenhum pai quer que o teu filho sirva. Ele quer que seja filho. Como assim, filho? Servir? Primeiro você é meu filho, né? Depois você vai... Ou seja, com um pai, nosso pai celestial é a mesma coisa. A gente é tão preocupado em servir, mas a gente primeiro precisa compreender os direitos que um filho tem, né? O filho tem direito à herança, o filho tem direito às promessas, o filho tem direito a tudo que o pai, que é do pai, que o pai conquistou, o livre acesso, o perdão, o abraço. A partir do momento que a gente... eu não sou digno de servir. Não, primeiro você tem que ser e é digno de ser chamado filho. Né, Jesus? Então, assim, o pai quer saber do filho. Então, a primeira coisa que quando uma pessoa vai para a igreja, Deus não quer saber de te usar, Ele quer saber de te fazer você reconhecido como filho, pai e filho, relacionamento pai e filho, que talvez você nunca tenha tido, nunca tenha experimentado, mas que Deus está ansioso por esse momento em fazer com que os seus vivam esse momento de paternidade. No caso dessa moça aí, eu acho que ela quer voltar muito perfeita, né? Ela já quer voltar. Eu tô desviada. Ela quer ser. Volta. Primeiro só volta, só vem. Aí, ó. O livro do missionário R.R. Soares, Exija Seus Direitos. Abre aí, ó. O dos Shopping do Povo tem. Livros que eu li na igreja. Não, é só aumentar a tela aqui. Só colocar no Shopping do Povo. Aí, ó. Mas ele vai conseguir pegar? Vai. Aqui, ó. Eita. Pode deixar. Não foi. Tem que... É a capinha, o povo gosta da capa, ó. Vê se a gente consegue mostrar aqui, não. ó. Consegue, o povo aqui é... Só se eu printar, daí que eu printo e eu mando pra eles, quer ver? Exija seus direitos de R.R. Soares. Enquanto a gente vai achando aqui a capa, coloca pra gente, por favor, as mensagens do WhatsApp. Falei que tá bombando a coisa, coloca pra gente aí. Glória a Deus. A Cirleise de São Paulo. Bom dia, pastores. Programa abençoado, hein? Assisto todo sábado, uma bênção. Obrigada, Cirleise. Deus abençoe. Maria de Lourdes, de Alegrete, Rio Grande do Sul. Aqui em Alegrete, audiência gigantesca no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês todos aí. Em Alegrete, Rio Grande do Sul, assistindo e recebendo todos os ensinos. Alegrete. Deus abençoe. O que mais? Coloca pra gente. Sabrina, de Avaré. Bom dia, que programa abençoado. Cada palavra ministrada fortalece o nosso coração. Amém. Obrigada, gente. A Ione Melo, de Biúna, São Paulo. Bom dia, sou ouvinte de todos os programas da nossa rádio. E amo ouvir esse programa de sábado, aprendo muito. Valeu, Ione, Deus te abençoe, hein? A Rita Santos, da Bahia. Bom dia, paz do Senhor. Essa programação é uma bênção, um aprendizado para todos os familiares. Valeu, Rita, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho do encontro CQV de hoje. Hoje acende uma luz, é isso? Cobertos com o som do Acende uma Luz, é tempo de luz. Legal. Vai mostrando as fotos, porque elas estão no esquenta. Fizeram um esquenta num retiro. Isso, Conta pra gente. O Brasil se reúne todos os anos, no mês de janeiro, como uma reunião espiritualmente pedagógica, onde o professor é o Espírito Santo. Espiritualmente pedagógico. E onde ele nos prepara e nos dá direcionamentos, né, para o nosso ano. E nós temos a missão, a responsabilidade... A minha guitarrista do MQV aí, ó. É a Sara. Ela é tim, pastora. Ela é maravilhosa. Ela vai estar com a gente hoje, inclusive. Porque nós temos sido essa família que se une e os frutos têm aparecido, né? Então, nada diz respeito a uma única pessoa, mas a obra e a graça do Espírito Santo nos habilitando e nos capacitando como um exército que se posiciona, que se levanta e todas de mãos dadas voltam a se prostrar na dependência do Espírito Santo, porque nós cremos que através dessa unidade o azeite, a unção de Deus é derramada e aí nós estamos sim habilitadas para saquear o inferno, para guardar a infância, para dar às nossas crianças a unção de Deus e mostrando a elas a luz de Jesus, porque uma criança convicta, ela nunca será dominada pelas trevas. Ao contrário, né? Ela já é a primeira portadora de luz. Diz a Bíblia, né? Que ela vai aprender o caminho e não vai querer saber de outra coisa, né? Bacana, Ô, tia Jus, e essa escadinha tá funcionando legal hoje no Brasil, assim? Escolinha, teens e jovens? É a nossa... Eu chamo de escadinha, né? Mas tem outro nome. A gente ainda encontra uma família cerceada. Uma família onde o pai cuida da própria vida, a mãe da própria vida e os filhos, né? Onde muitas vezes o contato que eles têm é pelo telefone celular, né? O que eu digo em que sentido? É que muitas vezes a gente precisa mudar a visão da liderança, de quem lidera o departamento e entender que não é sobre nós. Eu, a Thay e o pastor Alan estamos empenhados. Eu estive na vigília dos jovens. O que uma tia está fazendo na vigília dos jovens? Eu disse
diz que esse ano nós estamos sendo mais intencionais na unidade que a gente somos, corpo, que a gente prega. Porque nós precisamos sair da zona de conforto para ir até onde o jovem está, até onde o líder do jovem está, até onde o líder dos teens está. Então, nós entendemos que nada é nosso. Então, as crianças não pertencem a mim. As crianças pertencem a Jesus. E na escola secular já existe uma progressão automática. Então, a criança cresce, ela vai para o primeiro, segundo, terceiro. Exato. É natural esse crescimento. E se nós estivermos com o líder dos teens dentro da escolinha, essa passagem, pastor, é automática. É porque eu Se acho os jovens estiverem dentro da escolinha e dentro dos teens, a passagem é automática. Não vai haver ruptura em nenhuma das fases. E nós estamos levantando essa mão dada, né? Para que Porque todos eu façam acho que o beleza, ser hein? humano almeja estar sempre em algum lugar, né? Sim. Então a criança, ela vai vendo os teens, ela vai desejar estar nos teens. Daí os teens vai ver a juventude, É igual vai passar de ano, desejar pastor. É igual estar. passar de ano. Né? Então desejar. é legal Estágios isso. É uma diferentes. fase, Eu vejo né? que Eu quero passar para tal fase. eu vejo que isso tem acontecido, né, na igreja, né? A gente que assiste assim um pouco de longe, mas eu vejo que isso tem acontecido, né? O que a gente sempre diz, pastor, a gente não representa para que todos vejam. Nós realmente estamos vivenciando isso. Então, eu estaria aqui hoje e estar na vigília ontem representa isso. Tirei uma foto com o pastor Alan, fiz o meu momento de busca, não fiquei a noite toda porque estaria aqui com vocês hoje, mas E a Tayane evento estava hoje lá também. também no mesmo evento. Bacana, E no né? mesmo evento, jovens e teens estão muito interligados. A linguagem é completamente diferente, isso também é importante dizer, pastor. Fala, então por que não deixa só o líder dos jovens cuidando de todos? Porque o teen, com 10 anos, não se comunica com o teen de 18. Então, é preciso que se construa essa transição. Bacana. E que todos sejam alcançados. Claro que a linguagem soberana é a do Espírito Santo, né? Então, enquanto não se tinha esse entendimento da necessidade dessa divisão de faixa etária, né? O Espírito Santo sempre fez a obra perfeita, mas nós entendemos que nesse tempo fica muito mais tranquilo, porque, por exemplo, eu com uma criança de 9 anos numa sala de aula com crianças de 5, um dos dois não vai receber o alimento. Ou eu claro. vou estar inho e inha para crianças de 5 anos e o de 9 vai, né, derrubar a sala, ou eu vou Verdade. entrar num assunto muito maduro para uma criança Verdade. de 5. Então tem Então que ter. é necessário. É. Essa transição, ela é necessária. Glória e a o Deus. líder precisa estar aberto para isso, importante Então, dizer. deixa eu lembrar você que ainda hoje o evento Amém. O que significa Amém? Aprendendo mais para ensinar melhor. Muito bem. Amém. Não é amém, não. Isso. É amém. Mas vamos falar amém, amém. Amém, amém, amém. Então, amém. ainda hoje, às 11 horas, deixa eu lembrar você que hoje tem show da fé às 9, 2 e também às 18 horas aqui com o missionário R.R. Soares. Lembrando que amanhã também show da fé com o missionário R.R. Soares às 7, 9 e 11 e depois às 14, também às 16 e às 18 horas com o pastor Jaime de Amorim Campos. Jundiaí também tem reuniões especiais amanhã. Com certeza, amanhã, terceiro domingo, é todo mundo dentro da igreja, hein? Atenção, Jundiaí região, você que conhece alguém ali da cidade de Jundiaí ou da região e está precisando de oração, de ajuda, de palavra, peça para me procurar na rua Rangel Pestana, 222, 7h30 da manhã, é uma oração. 8 horas o primeiro culto, depois 3 da tarde às 6 horas da noite, e eu faço os 3 cultos e atendo todas as pessoas. Glória a Deus por isso. Aleluia. Butantã. Butantan, rapidão por causa da hora. Butantã amanhã, muito ensinamento, muitas bênçãos para você em nome de Jesus. Avenida Vital Brasil, número 550, às 9 da manhã e às 18 horas, aprendendo com Jesus. Aleluia. E lá em Campinas também, você é meu convidado especial para estar comigo amanhã em 4 horários, começando a oração às 6h30 da manhã lá comigo, pastora Thaís Benevente, também às 7h10 da manhã, depois às 2 horas e às 18 horas no domingão, orando e buscando pela presença de Deus. Lembrando que amanhã eu faço oração de cura divina e libertação. E lembrando que aqui também, você que quer trazer sua criança para ser alimentada com a palavra de Deus, aqui na Avenida São João, Isso! 791. Em todos os horários nós estamos ali servindo a Deus, acolhendo o pequenino e apresentando Jesus à maneira de criança. Glória a Deus. E pode acreditar, a criança aceita Jesus, é salva e é batizada com o Espírito Santo. Amém. Eu creio. Diga, Zé. E tem o coral das crianças, né? Que tá lindo, Ah, é tia. verdade. Isso é Muito legal. bem. Por isso que eu amo vocês, Tem gente. ensaio no coral. Sim, nós estamos retomando as nossas atividades. Hoje nós já temos uma participação das crianças no culto das 11, porque Então para você vai nós ver tudo aqui na programação.
o lugar de criança é no altar. Que lindo. Amém. Então eu disse que até se os pastores, nem que seja para que os pastores orem pelas crianças, mas que as tias peçam aos pastores oportunidade para levar os pequeninos Com ao certeza. altar. Maravilhoso. Uma criança com o toque de Deus no altar, uma criança que olha para os pastores no altar, ela tem a referência do que realmente é viver na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Ju, obrigada por ter vindo. A gente vai encerrar com o pessoal da rádio. Você fica com a programação local, porque aqui em São Paulo e também na HIT para todo o Brasil, a gente vai passar agora as igrejas do Apocalipse com o nosso amigo Davi Soares e que hoje vai para Esmirna, a igreja que permaneceu fiel mesmo na perseguição. Vamos Glória ver? a Vamos Deus, assistir? Bora. Sim. Então, meus amigos, ó, beijo no coração de vocês, grande abraço, Ju, obrigada. Vem pra cá. E o amem daqui a pouquinho aqui na programação. Beijos, Deus abençoe, tchau. Família, o primeiro alvo.